Genealogia, descendência, cidadania, por onde começar? Como nós fizemos? Oi, meu nome é Davi, nós somos a família Leite, estamos morando atualmente na Europa, na França, e estamos aqui um pouco para contar como foi esse processo de documentação. E para quem não sabe, esse canal já começou com um vídeo de um primeiro passo, e essa parte de documentos, cidadania, por onde começar, a parte de informações eu diria que é um segundo passo para quem está querendo começar, para quem quer imigrar. Então, o nosso processo ele foi um pouquinho diferente dos normais, né, de pessoas que começam do zero. Mas sim, nós pegamos informações tanto da minha família quanto da família da minha esposa e montamos uma árvore genealógica para colocar todas essas informações que nós encontramos e com isso entendendo como foi e como é a história da nossa família, porque a nossa família continua, né? Se você é dessas pessoas que tem muitos avós, bisavós, tataravós vivos, você pode se beneficiar de cidadania que você talvez nem imagine. Mas é importante você organizar tudo com um máximo de informações, porque isso vai favorecer para encontrar novas informações. Falando da minha família, quando nós começamos esse processo de documentação e entender como era a nossa genealogia, quais eram as possibilidades, eu fui atrás das informações da minha família, porque muitos tinham esse interesse de querer saber como era a genealogia, mas nunca tinham corrido atrás, feito a árvore, tentado encontrar se tinha ou não direito à cidadania. Na sua maioria, os brasileiros têm descendência europeia, e pessoas que têm essa cidadania, e na sua maioria são portugueses, italianos, espanhóis, tem luxemburgueses também, que eu conheci. Então, nós como brasileiros, nós temos essa descendência, todo mundo tem, seja uma mistura ou seja puro sangue. Eu fui atrás dessas informações, primeiramente através da minha família, dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, para tentar encontrar informações, saber o nome dos avós, o nome dos bisavós, onde eles nasceram, onde eles morreram. E no meu caso, eu tinha pouca informação. Meus pais não conheceram praticamente os seus avós, só conheceram os seus pais, e a descendência acaba ficando pequena porque você não tem informação para trás, né? Você não tem a informação do seu antepassado. E aí eu fui mais fundo, eu fui atrás da família da minha avó materna, para saber com as minhas tias se existia algum familiar mais velho ainda vivo que pudesse nos auxiliar nessa história, né, e entender como foi o nosso início aqui no Brasil. E aí eu consegui informações com a minha família, consegui até a 15ª geração. Sim, é incrível. E depois que eu descobri isso, foi aparecendo outras informações em recursos que eu vou contar mais pra frente, que eu também não imaginava. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em família, em descendência, a gente logo pensa em sobrenome. Qual o meu sobrenome? E a minha família carregou esse sobrenome desde sempre? E não, esse sobrenome ele mudou com o tempo. Cada família foi incluindo outro sobrenome, até porque para se formar uma família, você depende de 2 pessoas. Então, cada um com seu sobrenome. Hoje, as minhas filhas carregam um nome do pai e um nome da mãe. Mas aqui na França, se elas casarem um dia com um francês, elas vão perder o sobrenome. Elas vão passar a ter um nome do cônjuge que elas escolherem, porque aqui eles tiram o sobrenome. E no Brasil também é comum isso no passado, né? A minha mãe também perdeu o nome de solteira e colocou só o nome de casada. Então, por trás de toda descendência existe um sobrenome que deixou de existir. Então, é importante você ter essa ciência que hoje o seu sobrenome pode ser um, mas os seus descendentes, eles podem ter tido outro sobrenome, ok? E pesquisando a minha genealogia, eu encontrei Rodrigues na minha família, eu encontrei Souza, eu encontrei Cunha, tudo sobrenome que eu não tenho. Mas todos estes sobrenomes, eles têm uma história por trás. E hoje eu descobri que a minha 10ª geração é portuguesa, o meu tataravô,
E a 15ª geração é italiana. Então, no meu sangue, carrega essas duas nacionalidades. Porém, como ela é muito longe, então eu não consigo usufruir da cidadania europeia. Porque existe todo um regramento, né, que é necessário para você dar entrada no processo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Foi em torno aí de 2, 3 meses para eu encontrar todas essas informações. No meu caso, eu não pedi certidão de ninguém, não atualizei documento nenhum. Eu fui tudo no boca a boca e descobri informações como, por exemplo, um livro de família que conta toda a história da família, toda a história do sobrenome. Isso a gente só encontra quando a gente começa a pesquisar e ir a fundo e no máximo de informações. E também tem informações que não é a tua família que vai ter. Às vezes é alguém que ficou com esses documentos que, quando a pessoa mais velha faleceu, ele ficou lá com os registros e tá guardado para si. E é o caso da minha família. Tinha um primo lá de 2º grau da minha avó que tinha essa informação. É um processo que seria importante se eu ainda tivesse descendentes mais velhos vivos. Isso foi da minha família. Então, com isso, eu concluí, né, a informação. E quando eu concluí, eu pude compartilhar com a minha família inteira, que é viva hoje, né? Então, eu tenho muitos membros da minha família em Florianópolis, em São Paulo, em Curitiba, no Nordeste também, no Ceará. Então, quando eu concluí essa informação, eu pude disseminar ela. E aí, as pessoas poderem conhecer um pouco mais da história da nossa família, né? E isso é muito legal, saber que alguém procurou em algum momento e continuou essa história, né? Porque eu posso não ter mais estes sobrenomes que eu comentei, mas eu carrego uma história no meu sangue, eu carrego uma história de uma família. Então, quanto mais eu puder disseminar, melhor. E se você tem interesse em fazer isso, não só pela cidadania, mas faça também pela sua família. Faça também para registrar essa história, né, de uma forma tão bonita. Agora falando da família da minha esposa. Primeiramente, a gente também foi através da família para pegar aí nomes e informações de quem era o descendente, porque já existia uma informação de que tinha o benefício, porque outro membro da família, um primo e um tio, já tinham tirado a cidadania. E era um primo de 1º grau e um tio de 1º grau também. E aí a gente, se alguém já tirou, então para nós, a gente tem direito também, né? Para a família da Débora. E com isso, nós pegamos as informações tanto com o primo quanto com o tio, que fizeram esse processo de cidadania italiana, para entender como foi os dois processos, porque um fez na Itália e o outro fez no Brasil. E nós estávamos no Brasil, mas nós queríamos entender qual seria o processo mais rápido e como seria feito esse processo de forma mais assertiva, né? Ou da forma que nós poderíamos conduzir. Então, nós descobrimos que há muitos anos atrás, ali por meados de 2010, a família da minha esposa, ela abriu um processo entre os irmãos. Eles abriram um processo de cidadania em conjunto e esse processo, ele ficou parado. E nesse processo estava inclusa a minha sogra. Só que este processo ficou parado até nós retomarmos ele e mandar as informações novamente. E isso aconteceu para todos os membros da família que foram inclusos nesse processo. Então, todos os filhos, todos os primos, todos os netos, a avó, todos eles ficaram com essa documentação parada lá no consulado italiano de Curitiba, porque existia uma informação errada. E apenas um, que é esse primo da Débora, ele fez esse processo de correção e atualizou as documentações lá no sistema da avó, que era a descendente direta do italiano. Quando eu falo descendente direto, ela era a filha do italiano. Então é 1º grau a descendência. Com a cidadania reconhecida da avó, que é de 1º grau, pôde reconhecer de todos os filhos e de todos os netos e de todos os bisnetos e todos os tataranetos. Por quê? A partir do momento que você tem um membro da sua família que tem a cidadania reconhecida, a geração começa a ser contada a partir dali. Hoje, a avó da Débora já tem essa cidadania em vida, a mãe da Débora tem essa cidadania também, a Débora e as minhas filhas têm essa cidadania. E
as minhas filhas vão poder repassar essa cidadania para os filhos e os filhos assim por diante. Então, existiu uma história para que isso acontecesse, mas no caso da Débora já existia um processo em andamento. Então, ela não precisou abrir um processo novo, como todo mundo tem que abrir quando vai começar a sua cidadania, mas a gente teve que fazer todos os itens burocráticos que um processo novo exige e mandar para o consulado novamente as informações corrigidas. Quando a gente concluiu as informações, a nossa família ficou surpresa do quanto a gente conseguiu de informação. Então, da mesma forma que nós surpreendemos a nossa família, você também pode surpreender a sua. E é simples, tem coisas que você vai pagar para fazer, mas tem coisas que você vai fazer de graça. No meu caso da minha família, eu fiz tudo de graça. Sim, deu trabalho, sim, eu tive que correr atrás de muitas informações, procurei muitos documentos digitalizados, mas no final não foi nem sistemas, foi boca a boca, foi na conversa, foi no WhatsApp, foi encontrando essas informações, familiares que não se falavam há muito tempo, para reconhecer essa história, né? E foi muito gratificante esse processo. Então eu espero ter contribuído aí um pouco com o teu desejo de querer fazer essa informação e também de poder contar aí um pouco mais sobre como foi a nossa história, de conseguir a cidadania, de procurar a descendência e de fazer a genealogia, né? Então a gente falou aí sobre esses 3 assuntos, mas que são bem importantes aí para quem deseja imigrar, porque através da cidadania muita coisa facilita, tá? Não quer dizer que é a única opção, mas é uma opção bem forte para você começar a sua vida em um outro país. Hoje, com o passaporte brasileiro, nós sim podemos morar em alguns países, porém é muito mais criterioso. Mas, como eu disse, nada é impedimento para quem quer sonhar. Quem acredita, alcança. Conheço pessoas que viajaram para o Canadá sem cidadania e que estão muito bem, estão vivendo bem, já moram lá há 10 anos. E também pessoas que hoje que mora na Austrália também já há 3 anos e está super bem, com uma nova profissão, estudando, falando bem inglês. Então, assim, quando eu falo família Leite migra, é porque a gente tem muitas possibilidades. Nós escolhemos a França por N fatores, que eu vou contar num outro vídeo também. Mas, para você que tem esse sonho, é importante saber todas as possibilidades, até para você conseguir planejar melhor tudo que você vai fazer, ok? Dentro desse item de documentos, a gente vai ter várias informações. Estou contando aí a primeira fase, que é uma fase legal, uma fase que você interage com a família, mas existem outros processos que eu também vou compartilhar, que vão fazer parte aí do nosso processo de imigração, tá? O que eu tô falando hoje já foi logo o início do meu processo de imigração. Porque quando a gente começou a fase de genealogia, nós encontramos as possibilidades e nós, depois de concretizarmos aquilo que a gente tinha de benefício ou não, nós definimos para onde nós queríamos ir. Então é por isso que é importante ter isso bem definido nesse processo, nesse início. E o início é isso, é comunicar, conversar, e assim, de forma informal. Sempre quando eu falo as coisas aqui, eu falo que quando você fala de família, quando você conversa com a família, você tem que ser o mais informal possível. Perguntar para os seus avós como é a sua história, deixar eles contar, né, os tios, parentes, pais. Não pergunta só quem é meu avô, quem é minha avó, onde eles nasceram. Não. Pai, me conta como é que é a história. Mãe, me conta como é que é a história da minha família. Você sabe? Como que era o nome dos nossos avós? Coisas assim, para começar a incentivar eles a contar. E aí depois, quando você precisar de informações mais precisas, você já vai ter uma abertura, né, para poder falar com a sua família sobre isso. Mas não, talvez não falar que você quer imigrar, que você já está planejando para o ano que vem. Não, começa tudo com uma informalidade, tudo com um desejo, uma vontade de conhecer a história. E num segundo momento, sim, você pode, não precisa mentir, você pode falar: olha, eu tô querendo conhecer a história da minha família para ver se tenho direito a alguma cidadania para talvez no futuro, né, me organizar, enfim, colocar informações assim. Mas
é importante ter essa clareza com a família. A nossa família soube da nossa viagem 4 meses antes que a gente decidiu viajar. Mas eles já estão sabendo desse processo desde o início. Desde os primeiros inícios lá dos 2 anos, quando eu comecei a perguntar informações da descendência. Aí quando a gente definiu para onde a gente ia, eles também ficaram sabendo. Não sabiam a data ainda, porque a gente também não sabia. Mas tudo foi uma transparência, não foi um susto. Sim, dói para todo mundo. A nossa família foi preparada durante esses 2 anos também, né? Principalmente os avós aí, que é o que pega mais, porque a gente tem filhos. Não é fácil, mas é possível. E eles nos apoiaram, oraram por nós, caminharam conosco, nos ajudaram em tudo, né? Tanto no cuidado com a nossa família, com as nossas filhas, quanto, né, com a venda dos nossos móveis, com nos receber durante um período na sua casa, né? Então tudo foi um processo muito, muito bom, que eu vou poder contar para vocês também, mas que fez parte aí desse início, né? Desse envolvimento aí dos familiares nessas informações que são muito relevantes. No processo de genealogia, nós escolhemos um aplicativo chamado Family Search, que também é um site. Eu vou compartilhar aqui na descrição o link para vocês. E nesse site, nós conseguimos achar muitas informações, principalmente da minha família, que eu não tinha nada. Certidões dos avós de óbito, de religioso, coisas que hoje cartórios às vezes não têm acesso. Tem muita informação lá nesse site. E lá também eu fiz a genealogia tanto da minha família quanto da família da minha esposa. É muito intuitivo, se pesquisa ali pelo nome, sobrenome, data mais ou menos de nascimento, casamento, óbito, enfim. E aí você já vai começando a encontrar informações. Tudo isso que eu fiz da minha família, volto a dizer, foi tudo gratuito. Não gastei com nada, ok? E consegui fazer. Então, se eu conseguir fazer, você também pode conseguir fazer. Basta ter muito esforço, dedicação e disciplina para conseguir alcançar esse resultado, que é ter a história da sua família em mãos, que é concluir, né, toda essa árvore genealógica. E digo mais, assim, as pessoas focam muito nos filhos dos filhos dos filhos, quando na verdade a descendência nada mais é do que pai e mãe. Então, assim, hoje eu tenho filhos, né, e as minhas filhas são minha descendência. Mas o mais importante na minha genealogia são os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, tanto de pai quanto de mãe. Então você vai construindo a geração pelos pais, não pelos filhos, ok? E isso é uma dica aí que já vou dar para vocês que têm esse interesse em montar essa árvore genealógica. Sim, quando você não sabe quem são esses avós, esses bisavós, talvez pelos filhos você vai encontrar essa informação, porque outras pessoas podem ter interesse como você em saber a história da sua família e já ter montado a genealogia. E foi o meu caso. A partir da 10ª geração, eu não tinha mais informações, mas o Family Search, ele conseguiu me dar essas informações até a 15ª geração, onde eu descobri o italiano na minha família. Então, isso é legal, é você poder construir uma informação, mas você saber que tem uma ferramenta que é muito boa e que pode te auxiliar. E o propósito do Family Search é justamente disseminar a informação e carregar a história da família. Então, faça isso, crie sua conta gratuito, você não paga por nada, e comece o conteúdo pela sua família, por aqueles que você conhece já. E sim, você pode colocar os irmãos, pode colocar os netos, pode fazer do jeito que você quiser, mas para agilizar, comece pelos pais, os avós, que isso vai facilitar o teu processo de genealogia. Mas tudo vai contribuir bastante para você que tem interesse em conhecer a história da sua família e também outros planos, como imigrar, como fazer um intercâmbio, como, enfim, visitar outros países. Isso é bem importante para você, né? Para você conhecer principalmente a história da sua família, tá bom? Forte abraço e até mais!